Olá, meu nome é Clotilde Serri, eu sou frieiro médico na cidade de Criciúmal, Rio Grande do Sul. Vou contar hoje um pouquinho a minha história. No ano de 2016, na data 7 de junho, eu passei por uma cirurgia de vesícula e a princípio tinha ocorrido tudo bem. Eu dei alta em 2 dias, né? E ali dei alta, vim para casa, foram se passando os dias, eu comecei a ter alguns sintomas como febre, diarreia e comecei a ir em busca de atendimento médico, onde que começou a ter alguns diagnósticos de virose e foram se estendendo, chegando a 137 dias. Eu passei por vários exames, ecografia, endoscopia, ressonância, mas na visão médica diziam que nunca tinha nada de errado, que estava tudo certo e continuava aquela situação com vômitos, diarreia e o meu quadro clínico só se agravava. Chegando então no fim ali dos 137 dias, eles foram e chamaram a minha família e disseram que iam fazer uma cirurgia exploratória, onde que nesse dia então foi encontrado uma gase, uma compressa, né? Na data de 17 de novembro de 2016 foi retirada essa gase, essa compressa, sendo comunicada à minha família então que eu teria feito arte em casa, deglutido então essa compressa que tem, né, isso consta em prontuários médicos, de 15 a 20 centímetros, então é um tamanho grande que não tem como uma pessoa deglutir uma compressa, mesmo que tentasse, iria se afogar, né, não cruza ali no canal da garganta. E daí quando eles falaram então disso da compressa, né, que foi deixado ali, que não teria então como eu deglutir porque não cruzaria nesse canal da garganta. Depois eu tive atendimento uma vez de uma psicóloga então que veio até meu quarto, mas nem sabia quem era a paciente Clotilde, me chamou para uma salinha para conversar. Ali atestaram que ela, em conversa com o médico, teriam chegado na conclusão que eu teria um distúrbio e eu poderia comer cabelo, poderia comer pano. Eu mesmo no estado crítico que eu me encontrava, ainda eu conseguia ter a minha mente em perfeito estado, como se diz, para pensar que tinha alguma coisa errada, que eles estavam tentando esconder algo, questionando a psicóloga ali dos atendimentos, que ela nunca me atendeu, então que essa conversa não teria nenhum fundamento. E encerrando ali, aí que eu fiquei com mais medo ainda, por quê? Porque se eles tinham esse pensamento, se eles negavam socorro, tentavam esconder, tentavam dificultar qualquer transferência para outro hospital, né, que tivesse mais suporte, mais socorro pelo quadro clínico que eu me encontrava naquela situação, algo errado com certeza tinha. Então eu temia pela minha vida. Eu pensava que eu não ia sair viva daquele hospital, porque todos os que me atenderam ali dificultavam e colocavam sempre a culpa como se eu fosse a culpada do que realmente estava acontecendo naquela situação. Terceira cirurgia foi no dia 26 de novembro de 2016, onde que após eu ter infecção generalizada, que é sepse, né, e pneumonia, eu tive fortes dores abdominais, onde que arrebentou tudo por dentro e tive que ir para outra cirurgia urgente. Foi aberto minha barriga, feito a limpeza e nessa cirurgia eles me deram 48 horas de vida. E nessa cirurgia também foi cortado meu braço direito para pegar acesso, que eu tinha perdido acesso, e nas palavras deles, anestesia local não pegaria. Então, ou tu deixa cortar ou tu morre, não tem alternativa, sem anestesia, né? Então, foi uma tortura. E daí a gente se questiona, tá correto alguém ser torturada? Tá correto alguém passar por tudo isso no hospital que tem estrutura para dar um suporte? Se não tivesse, por que não me mandaram adiante, né? Para mim ter um socorro, para proteger a minha vida, para garantir os meus direitos, e isso não foi feito. Nessa cirurgia, então, eles me deram 48 horas de vida, que os batimentos reduziu bastante
o quadro era gravíssimo, né? Mas graças a Deus, se passaram os dias, eu fui melhorando. Nessa terceira cirurgia ainda assim, durante todo o tempo que eu estive internada ali, eu perdi a visão totalmente, perdi o movimento dos 2 braços, caiu quase todo o meu cabelo. E quando era perguntado, né, o porquê estava acontecendo isso, porque tu tá ali aos cuidados médicos, né, e tu não tem informação do quadro, do que realmente está acontecendo contigo. Quando era perguntado a eles, tudo era normal, não tinha nada de errado, estava tudo certo. E tu ficava apavorado, porque era uma tortura física ali, tudo que tu passou durante todo esse tempo, e uma tortura psicológica, né? Porque as respostas não tinha nenhuma do que realmente estava acontecendo, do que realmente poderia acontecer, do que realmente foi feito, porque eles, mínima coisa foi passado das cirurgias, né? Do que realmente foi cortado dentro da minha barriga, foi tirado então essa compressa do meu intestino, né? Foi escondido, omitido muita coisa de nós. E a gente busca respostas, né? Busca respostas e justiça aqui na cidade de Criciúmal. E a 4ª cirurgia foi dia 22 de fevereiro de 2018, onde que eu tinha uma hérnia, né, decorrente dessas cirurgias que eu fiz, foi no local ali. Fiz exames, então eu tinha um cisto também no fígado, e quando foi aberto, estava o intestino grudado na parede da barriga. Passei por essa cirurgia, foi pela situação que era, né, foi bem tranquila, dei alta, me recuperei em casa. E um detalhe que é bom lembrar, assim, é durante o tempo que eu fiquei dessas últimas internações ali, foi quase 6 meses no ano de 2016, né? Isso é um ponto importante. Todo esse tempo ali, em nenhum momento eu tive alguma resposta do hospital, alguma resposta do que aconteceu, que a gente busca até hoje por isso, né? Não foi falado nada, toda tentativa de busca disso é dificultado. Aí a gente entrou na justiça, que a gente tem os direitos da gente garantidos. Por quê? Porque erro médico, hoje a gente vê o sofrimento. Eu sobrevivi, e quantos que não sobreviveram? Quantos que eles silenciaram? Muitos não estão aqui, foram a óbito, né? A gente vê pelo que nós passamos os últimos anos, eles tentam de todas as formas. E quando a gente vai na justiça buscar a justiça, a gente bate nas portas e encontra injustiça. Por quê? Tive algumas audiências, né? E nessas audiências, algumas eles confessaram que existiu filmagens, até hoje não apareceu. Tem depoimentos de enfermeiras da época que coloca ali a situação que eu passei no bloco cirúrgico, que foi ignorado. Meu depoimento na área criminal até hoje não foi ouvido. Foi ouvida a parte do hospital, mas a minha não. O meu depoimento não foi ouvido. Então, esse que eu tô falando hoje, contando a minha história, é meu depoimento público. Por quê? Porque eles não me deram esse direito, nem na área criminal e nem na área que a gente luta na justiça por indenização. E não é algo que não é meu direito. Eu não tô buscando o que não é de direito meu. Tô buscando uma reparação de tudo que eles fizeram contra a minha vida, contra o meu físico e contra o meu psicológico. Mas, infelizmente, em Criciúmal a gente não encontra a justiça que nós tanto procuramos, mas que aonde alguém vê esse vídeo, aonde tiver alguém que seja responsável por fazer alguma coisa aqui em Criciúmal, que faça, porque teve audiência, o meu depoimento foi ignorado, nem me ouviram, não me deram esse direito. Então a gente continua sendo vítima, fomos vítimas de erro médico, continuamos sendo vítima agora da justiça, né? Porque a gente encontra injustiça, e foi julgada agora os últimos tempos aqui, onde que a gente perdeu. Aí vai ser recorrido, né? Mas se fosse alguém importante aos olhos da sociedade, teria um desfecho diferente, né? Mas como é uma pessoa que não tem influência na sociedade, é abafado o caso, é ignorado, é tentado tapar o que aconteceu aqui, mas nos diz, esquece porque tu tá parando de viver. Não, a minha vida segue. Mas eu tenho essa missão como vítima, como sobrevivente de erro médico, de buscar justiça
E mesmo que eu não encontre a justiça aqui em Criciúmal, eu vou mostrar sempre o que fizeram comigo, a tortura física, a tortura psicológica que fizeram, porque não foi só eu que fui vítima aqui, teve várias outras vítimas. E muitas pessoas têm medo de expor, né, a situação, de colocar o que passou, porque pensar, se eu contar, eu vou ir para algum atendimento, eu não vou ter atendimento. Eu vou ser perseguida. Eu também fui perseguida.